Mesmo assim, e aí, dá para resolver sem trocar o equipamento de ar-condicionado? Dá para resolver. Então, ao invés de você seguir essa linha de você dar mais pressão, qual é a linha que eu estou dizendo certo? Por quê? Porque nós fizemos isso, nós não estudamos isso, tá? Isso foi realmente feito. Então, não se trata só de falar eu vou entregar lá de 17 a 27, que é a norma, e tá tudo certo, né? Tem muitas questões envolvidas. Olá, pessoal. Meu nome é Renan Lourenço. Hoje eu não vou aparecer no vídeo porque eu não consegui colocar a imagem aqui na tela. Então vai ser só minha voz mesmo e os slides, tá? Vou falar um pouquinho sobre o aumento de carga térmica nos data centers decorrente em parte as novas tecnologias, né? E em parte acho que é o próprio comportamento do mercado aí dos clientes, né? Então, deixa eu avançar aqui. Peguei um exemplo aqui de um hack, né? Normalmente, o que que a gente tinha, né? Um cliente ali, falando assim de mais de colocation, né? Um cliente que normalmente ele locava um rack inteiro e ele usava ali, colocava alguns servidores, colocava um switch, um roteador, um firewall, colocava alguns equipamentos ali e não utilizava uma capacidade de energia, uma quantidade de energia, né, muito alta. Consequentemente, ele não gerava uma carga térmica também muito alta, né? E ao longo do tempo, eu acho que isso é natural também, né? Os clientes eles foram realmente querendo utilizar essa capacidade, né, do hack, ou até mesmo locando hacks bipartido, tripartido, quadripartido, que é o quê? É aquele hack que, na verdade, ele é dividido em quatro partes, né? Duas, três ou quatro partes, e você loca esse espaço menor para o cliente, né? Um cliente que vai utilizar menos uso, vamos dizer assim. Então eu trouxe aqui um exemplo, né, de um não é o mesmo hack, a parte da frente aqui é a de trás, são hacks diferentes, mas é só para ilustrar, né? Então, como ficaria um hack cheio, né? Quase cheio, nesse caso aqui nem tá cheio. No caso da direita aqui, se eu não me engano, acho que tem uns 30 servidores aqui, né? Aí se você for fazer uma conta básica aí de 500 watts por servidor, já dá uns 15 kVAs, né? Isso porque eu tô falando por baixo, mas facilmente esses servidores aí são de fontes aí de 800, de até 1200 watts, mesmo sendo de um único U, tá? Então facilmente a gente pode chegar aí em 30 quilowatts, que não é muito o caso, acredito que aqui do Brasil, né? Mesmo com Blade e tudo, tá bem difícil de chegar nessas níveis de potência, né? 30, 50 quilowatts. Eu já vi, tem hacks sim que chegam a altas capacidades, mas na média aí tá chegando aí em torno de 12, né? Em torno de 12 kVA, tá? Trouxe aqui um exemplo diferente, já mais na parte de transmissão, vamos dizer assim, transmissão, roteamento, né? Rede metro, esse tipo de coisa. Então, antigamente, um do lado esquerdo, né? E como hoje, no caso, se fosse hoje, né? No mesmo espaço, você consegue colocar um equipamento mais moderno. Isso também não é novidade nenhuma, mas é legal trazer aqui. Porém, além de você ter um equipamento que tem uma capacidade de comutação, de transmissão muito mais elevada, você também tem um equipamento que consome muito mais energia. Hoje nós temos aí equipamentos com 50 quilowatts de, de potência que ele pode atingir, claro, depende da configuração que ele tiver de placas ali, eu falo placa espetada, tá, gente? Das placas que tiver espetada ali, depende, né, do uso, do consumo, mas em si o chassi todo tem equipamentos que ele é para 50 quilowatts, tá? E não chega a ser a altura de um rack, né? Ele ali, acho que são 20 e poucos U, 16 U, não lembro, alguma coisa assim. Então a gente pode facilmente sair de um equipamento que
consumir aí 2, 3 quilowatts por um equipamento que pode consumir até 50 quilowatts, tá? Então isso mudou muito a dinâmica do data center como um todo, né? Isso que eu digo da parte de infraestrutura, de tanto de energia quanto de ar condicionado, tá? Que é o que eu mais, o assunto que eu dou foco aqui no canal. Beleza? Aqui eu trouxe uma imagem térmica que foi eu mesmo que fiz. Esse daí nem é servidor, isso aqui é um rack de storage, tá, gente? Um rack de storage, o rack está aberto, tem esse detalhe ainda. Quando ele está fechado, ele fica um pouco mais quente ainda, porque querendo ou não, a porta, ela, tanto a frontal quanto a traseira, ela acaba segurando um pouco a temperatura ali, dificultando a passagem do ar. Então a tendência é ficar um pouquinho mais quente. E mesmo assim, com a porta aberta, tanto a frontal quanto a traseira, essa foto é da porta traseira, a gente vê que a temperatura média, não é a máxima, ela está em torno de 46 graus. Claro que vai sempre mudar alguma coisinha, tem muitas questões técnicas envolvidas aqui, dá para ficar horas falando só com essa foto aqui, tá? Então, assim, só para termos práticos, né? Lá na parte fria do corredor, na frente do rack, nós temos em torno de uns 15 graus, pra vocês terem uma ideia, tá? E aí eu posso dizer aí que na saída desse rack, em termos de temperatura, tá em torno de uns 40, de 40 para mais. Então a gente pode ver que a gente tem aí, vamos falar um ΔT, vamos chamar, de 25 graus, né? É muita coisa, tá? É muita coisa. O que logo de cara você já tem que dar um estralo na sua mente. Pô, se eu tenho um rack que tá pegando 10 graus e tá soltando 30, vamos supor, ou tá pegando 10 e tá soltando 35, são 20 graus de diferença. O meu equipamento de ar condicionado, ele tem capacidade de baixar 20 graus? Ele tem um ΔT de 20 graus? Difícil, né, gente? Tem equipamento que faz isso? Tem vários. Os mais modernos fazem, com um fancoil muito bem configurado, alinhado, aí, bonitinho, com a temperatura da água legal, velocidade do ventilador, mas é difícil. Vamos falar aí, na média aí, para ficar bom, que tem várias outras questões envolvidas com o próprio equipamento de ar-condicionado, vamos falar 15 graus. O equipamento que está rodando bonitinho, que está legal, né? Para você não forçar um equipamento, seria 10 graus. Então você vê como já começa a fugir cada vez mais a diferença de temperatura que os equipamentos no data center estão gerando, né? Então não se trata só de falar eu vou entregar lá de 17 a 27, que é a norma, e tá tudo certo, né? Tem muitas questões envolvidas. Então se eu estou entregando 20, tá saindo 40, se esse 40 voltar no meu equipamento de ar-condicionado, vai ser um problema. Com certeza vai ser um problema, né? Até mesmo agora lembrando, esse rack aí é um rack que tá legal, ele é todo lacrado, tanto na frente quanto na parte de trás. Então ele não tem nenhum tipo de problema interno nele, né? De recirculação de ar quente, esse tipo de coisa. E mesmo assim a gente tem esse caso aqui. Eu vou avançar para a gente trazer mais coisas aqui. Então, a questão das fugas de ar, ela não é tão ruim assim de um modo geral, tá? Isso vai ajudar a máquina de ar-condicionado a trabalhar de uma forma melhor, em certos casos. E também, nem todos os racks, nem todos os equipamentos, eles vão soltar um ar tão quente assim, tá? O que eu tô trazendo aqui hoje para vocês é o que? A tendência é que cada vez mais nós tenhamos equipamentos dentro do data center que solte ar quente. Antigamente a gente tinha um roteador, um switch que nem tinha ventoinha. Agora todos têm, todos estão vindo com padrão de ventilação como se fosse um servidor. E agora eu lembrei aqui, aproveitando,
Esse vídeo aqui, ele foi inspirado por uma pessoa que trabalha comigo, que é o Roberto Alexandre, é um cara de ar-condicionado e ele vivencia esse tipo de coisa que eu estou comentando com vocês todos os dias e no, na dificuldade do dia a dia, né, através de método de teste, né, experimentação, conseguiu identificar uma forma de melhorar muito essa questão, né? Sem que seja, porque é fácil, né? Você chegar e falar, não, eu preciso trocar meu equipamento de ar-condicionado. Quanto que é? 5 milhões de reais aqui a gente troca sem problema nenhum, né? É fácil falar isso, né? Agora, e aí? E resolver sem ter um custo desse, né? Por mais que seja um data center pequeno, que os custos da empresa não sejam esses, sejam menos, mesmo assim, aí dá para resolver sem trocar o equipamento de ar-condicionado? Dá, dá para resolver. Então é isso que eu estou trazendo aqui para vocês e trazendo também a pessoa que identificou, e aí em cima dessa primeira identificação, que foi a questão das placas de vazão, se gerou outras linhas de solução. Tá? Então, o que foi feito? Se você pegar a literatura, uma parte mais técnica, ou que é mais divulgado aí, inclusive por mim, em alguns vídeos passados, o que a gente tem? Que quanto mais você confinar o corredor, quanto mais você lacrar o seu data center, né, melhor. Sim, você vai ter uma pressão embaixo do piso maior. Então, você vai ter ali a vazão. Só que se você utilizar placas de vazão de acordo com o ambiente ou o rack, vamos supor, você tem uma placa, as placas, eu tenho um vídeo meu que fala sobre a questão das placas e tal. A placa, ela tem uma vazão em função da pressão, certo? Do fluxo de ar. E ela tem uma potência especificada que ela pode refrigerar. Então, para um rack, essa placa ela tem a especificação tal, e ela consegue refrigerar um rack de até tantos quilowatts, né? Então, se você tem um rack lá de 3 kW, que está com consumo de 3 quilowatts, você vai colocar uma placa que vai até 18, 20, de cabeça agora eu não sei os valores, tá? Mas eu sei que tem placa que é até 18, tranquilo. Você vai colocar uma placa para 18? Em teoria não, né? Não faria muito sentido. Só que qual que é a diferença de uma placa que pode refrigerar um rack até 3 ou 6 quilowatts e uma placa que pode refrigerar um rack até 20 quilowatts, até 20, 23, vou falar aqui, como está escrito aqui no meu próprio vídeo. É justamente a vazão dela, né? Ela tem uma área perfurada muito maior, ou seja, ela dá muito mais vazão, então com menos pressão embaixo do piso, você consegue ter um fluxo maior. É claro que você não vai poder fazer isso sem critério algum, tá? Para você começar a substituir placa, você tem que balancear seu data center, você tem que tomar muito cuidado, porque no ponto que você colocou uma placa de alta vazão, vamos dizer assim, você vai aumentar muito o fluxo de ar ali. E esse fluxo de ar, ele tá deixando de ir para um outro lugar. Ele tá vindo de outro lugar que ele estava indo, né? Ou ele estava ali se perdendo em torno de todo o data center. Vamos supor que onde estão as placas vazadas, você tem uma vazão X. Só que tem mais uma outra vazão que nós não estamos vendo, que ela está espalhada no data center, até mesmo entre as próprias placas fechadas,
né? Porque normalmente os data centers que utilizam piso elevado, as placas são removíveis. Então ali ele não é totalmente lacrado. Se você pega um data center que tem uma pressão muito alta embaixo do piso, você vai sentir que entre as placas sempre tem uma quantidade de vento passando ali. Todas as placas, não só as vazadas. Nos equipamentos também, para tudo que é lado, né? Se tem um buraco na sala que está passando um cabeamento de dentro dessa sala para outro, que está saindo da sala ou que está entrando, uma tubulação, seja o que for, e ali não está lacrado, esse ar vai começar a vazar por ali. E quanto mais pressão, mais ele vai vazar. Então não adianta aumentar a vazão, aumentar a quantidade da ventilação das máquinas de ar-condicionado, que só vai fazer vazar mais ar, né? Como se fosse uma mangueira furada, né? Quando a gente aperta, quando você está utilizando, beleza. Se você apertar na ponta da mangueira, você vai ver que lá onde está furado, vai começar a sair muito mais água, né? Então é a mesma coisa. Então a ideia é justamente ao contrário aqui, né? Então seria, deixa eu trazer para cá para frente para ficar mais fácil de exemplificar, né? Então só para recapitular aqui, ó. Então o ar estaria vindo aqui, tá? Nesse caso aqui, o fluxo aqui é downflow, né? E aí ele viria aqui, né? O ar frio viria aqui e depois ele voltaria para cá, né? Voltaria para cá, para cá, para cá. E aí ele iria subir aqui. O certo seria ele subir para cá, né? Aqui ele subiria e assim ele iria tomar o retorno aqui, né? Mas aí, como eu estava comentando, né? Então você tem vazamentos, né? Por todo o data center, né? Por todo lugar você vai identificar. Então, quanto mais pressão você dá aqui, mais o ar vaza, né? Então, ao invés de você seguir essa linha de você dar mais pressão, qual é a linha que eu estou dizendo certo? Por quê? Porque nós fizemos isso, nós não estudamos isso, tá? Isso foi realmente feito, né? Então, foram colocadas placas aqui, substituídas as placas, né? As comuns, vamos colocar assim, né? Claro que aqui seria uma fileira com vários racks, né? Então, isso foi sendo feito ao longo do data center, conforme a carga térmica foi aumentando, né? Foram substituindo essas placas aqui, tá? De uma forma balanceada, né? E aí o que é que aconteceu? Melhorou o fluxo, né? O fluxo aqui melhorou, o ar passa com mais facilidade aqui. Então na verdade, você está despressurizando essa caixa aqui, ó. Ela vai despressurizar. E aí, esse ar passando aqui, chegando aqui mais facilmente. Aqui no caso, ele está representado aqui como se ele tivesse fechado, tá? Mas, claro, confinado é bem melhor, mas independente se for confinado ou não, tá? Ele vai chegar nessa parte de cima aqui com mais facilidade, certo? Então você não vai ter uma diferença de temperatura muito grande entre a parte de baixo do rack e a parte de cima do rack, né? Esse ar vai passar aqui, vai sair mais quente e vai voltar. Só que ele não vai sair tão quente como ele estava saindo antes, tá? Porque ele vai chegar melhor aqui, vai chegar com mais fluxo e isso vai facilitar bastante a refrigeração dos servidores, tá? E quando você tem um aumento de quantidade de equipamento, você tem mais fluxo no sentido dos servidores, dos racks, né? Então você tem mais ar passando do lado frio para o quente, né? E esse sistema, quando você melhora essa questão das placas, você já consegue melhorar bastante a situação geral do data center, sem falar em parametrização de nada, tá? E aí sim, depois você vai pensar nas outras partes, né? Como é que tá o retorno aqui, se o retorno é por aqui, se a sala é aberta, como é que tá
essa questão, essa parte, esse lado aqui, né? Aqui próximo da máquina, do retorno da máquina, quanto que está voltando. E também a diferença de temperatura entre o que está entrando aqui, o que está entrando aqui e o que está saindo embaixo, né? Isso também é muito importante, porque se o servidor, como é que você faz para ter eficiência? Se o servidor está dando uma diferença tão grande, eu não posso pedir no equipamento de ar-condicionado uma diferença de 5 graus. Vamos supor, tá voltando 25 na máquina e eu vou soltar 20 embaixo do piso. Isso não vai ficar legal, né? Então, se eu quero, ó, pensa bem, se eu quero um retorno, vou inverter as cores aqui. Se eu quero um retorno de 25 graus, eu tenho que pensar o quê? Em termos de uns 15 graus aqui embaixo, ou menos, entendeu? Se eu quero, ou melhor, em torno de uns 30 aqui em cima, 28, e uns 15 embaixo, para ficar legal. Por quê? Eu sei que quando eu entregar uns 15 aqui, desse lado vai sair no mínimo uns 30. 30, 35. Só que ele vai se misturar aqui com o ambiente, vai se misturar com os outros hackers. Então, quando eu chegar lá na máquina, não vai chegar a esses 35, vai chegar a uns 27, 28, né? Nessa faixa, vai depender do seu ambiente. E aí, você configura a sua máquina para ela mandar de novo os 15 lá para baixo. De repente, você tem até que diminuir a ventilação do equipamento. Para quê? Para ele conseguir baixar mais, né? Para ele conseguir soltar um ar mais frio embaixo. Então é um processo meio que inverso da situação, né? Então isso foi tão interessante para mim e eu acho que pode ajudar muita gente. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo e falar, por mais que seja muito abstrato e eu não consegui aqui aparecer no vídeo, mas depois eu faço mais vídeos relacionados a esse assunto. Deixa eu avançar aqui, mas por hoje é isso. Eu nem vou falar das minhas redes sociais, porque eu estou mais de um ano sem gravar vídeo. Eu fiz um post com uma foto de um local onde eu ia fazer as gravações, mas não deu muito certo, por causa que lá tem muito ruído, então não consegui gravar devido ao som. E mas é isso, tá? Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e até mais.